A técnica do registro de dados positivos pode ser muito útil na abordagem de pacientes com depressão que apresentam crenças negativas sobre si mesmos muito arraigadas. Nesses casos, o terapeuta funciona como um banco de memória complementar, armazenando evidências que contrariam a crença nuclear disfuncional. Por exemplo, um paciente pode apresentar crenças de fracasso, de incapacidade, de que é inferior, de que não é inteligente ou de que é um peso para as outras pessoas. É importante destacar que a crença deve ser apresentada na linguagem que o próprio paciente utiliza e que, portanto, faz sentido para ele. Neste caso, a memória pode ser extremamente tendenciosa, contaminada pelo estado de humor depressivo, na medida em que as estruturas cerebrais que evocam as memórias e que regulam as emoções compartilham circuitos neurais no sistema límbico. Isso significa que aquilo que é lembrado em determinado momento sofre influência do estado emocional em que a pessoa se encontra. Dessa forma, os dados de memória podem estar a serviço da crença distorcida, filtrando dados do passado que confirmam a crença e omitindo dados que contrariam a crença. Assim, o paciente pode ter uma grande facilidade para lembrar de fatos do seu passado que incluem falhas, inadequações ou maus resultados. Ao mesmo tempo, ele não consegue se lembrar dos seus acertos, decisões adequadas, problemas resolvidos e capacidades comprovadas, como se isso simplesmente não existisse, criando um falso passado, onde só existem erros e frustrações. O paciente muitas vezes traz evidências contrárias à crença durante a sua fala, nas sessões de terapia. Ele faz isso sem se dar conta, em meio ao seu discurso. O terapeuta pode registrar sistematicamente esses dados, até reunir uma quantidade significativa de evidências, que podem ser apresentadas ao paciente no momento oportuno. Aqui apresentamos uma lista de dados recolhidos da história de um paciente e do seu discurso durante as sessões. Esse paciente apresentava uma crença central de ser um fracasso. O terapeuta, ao longo do tempo, foi registrando aspectos da vida do paciente incompatíveis com alguém que se vê como um fracassado. Concluiu o ensino médio com boas notas, mesmo tendo sofrido bullying ao longo de vários anos. Entrou na faculdade e paga as mensalidades com o seu próprio esforço. Ajuda a mãe financeiramente. É o filho que mais visita a mãe e se preocupa com a saúde dela. Recebe elogios do coordenador do seu setor no trabalho. Foi promovido recentemente. Não foi demitido quando houve uma redução de pessoal na empresa em que trabalha. Conquistou o seu próprio apartamento sem receber ajuda de ninguém. Tem amigos que mantém desde a infância. Namorou uma pessoa inteligente e muito competente, que em vários momentos demonstrou um interesse verdadeiro no relacionamento. É sempre convidado para integrar o time de futebol dos amigos, o que joga muito bem. Fez um curso e tem uma boa fluência em inglês, o que é muito difícil para várias pessoas. Duas pessoas próximas, que reconhece como inteligentes, o procuram frequentemente em busca de conselhos. Quanto mais o terapeuta conhece o paciente, mais ele pode ajudá-lo a identificar evidências contrárias à crença, que passam despercebidas no seu discurso. Em um determinado momento da terapia, quando a crença de fracasso do paciente surge, em meio a um contexto que o ativa emocionalmente, o terapeuta pode então apresentar essa lista de evidências contrárias à crença,
e perguntar ao paciente se ele reconhece todos esses eventos como parte genuína do seu passado. Nesse contexto, o terapeuta pode perguntar ao paciente como é possível integrar essas informações reais da sua vida com uma crença que diz que ele é um completo fracasso. Isso ajuda o paciente a perceber que a sua crença é distorcida, que não é 100% verdadeira e que talvez existam vários outros aspectos positivos da sua vida e das suas capacidades pessoais que estejam sendo ignorados ou desqualificados por essa crença central de fracasso, trazendo uma série de prejuízos e sofrimentos ao paciente e afetando diretamente a forma como ele vê a si mesmo. A partir daí, pode-se iniciar um trabalho conjunto, no qual o paciente irá completar essa lista com dados positivos que contrariam a sua crença. Isso pode ser realizado durante a sessão e também como tarefa de casa, mesmo que o paciente não acredite no que está escrevendo. Essas informações podem ser incluídas em um cartão virtual de enfrentamento, pois é muito importante que se tornem acessíveis, principalmente em momentos nos quais o paciente se sente inseguro, ansioso, triste ou injustamente autocrítico. É fundamental que esses eventos do passado não sejam exagerados nem supervalorizados, mas que sejam realistas e reflitam as verdadeiras capacidades do paciente. O questionamento da crença nuclear de fracasso é fundamental para a reestruturação cognitiva e para que o paciente desenvolva um autoconceito e uma autoeficácia mais saudáveis e fidedignas. O registro de dados positivos pode ser aplicado a qualquer paciente, mas em particular para indivíduos deprimidos ou muito ansiosos, em conjunto com as demais intervenções da terapia cognitivo-comportamental.